Jesus, quando morreu entre dois ladrões. Isso chama atenção. Sabe por quê? Porque naquela cruz do meio, onde Jesus foi crucificado, era para estar, a princípio, Barrabás. Barrabás era o chefe de uma quadrilha, podemos assim dizer. E aqueles dois ladrões que morreram ao lado de Jesus eram membros dessa quadrilha de Barrabás. Só que Jesus foi preso, julgado e condenado de última hora. Então, o que eles fizeram? Libertaram Barrabás e colocaram Jesus no lugar dele. Inclusive, a cruz que Jesus carregou e na qual ele foi crucificado não era a cruz de Jesus, era a cruz de Barrabás. Era a cruz de outra pessoa, que também representava a minha cruz e a sua cruz. Então Jesus morreu naquela sexta-feira à tarde, no Monte do Calvário, entre dois ladrões. Portanto, em cima do Monte do Calvário haviam três cruzes. A cruz da direita era a cruz onde estava um homem que se conhece por documentos históricos como Dimas. E o outro da cruz da esquerda, alguns acham que o nome dele era Gestas. Então, esses dois eram os dois ladrões. E Jesus, que estava na cruz do meio, morria pelos dois e morria por toda a humanidade. Então nós poderíamos colocar assim, a cruz de Dimas, ou seja, o próprio Dimas, que foi o ladrão que se arrependeu, esse morreu para o pecado. Do outro lado, o Gestas, o que não se arrependeu, morreu no pecado. E Jesus Cristo, na cruz do meio, morreu pelos pecados dos dois, pelos meus, pelos seus e pelos pecados de toda a humanidade. Então fica assim, um ladrão morreu para o pecado, o outro ladrão morreu no pecado, e Jesus morreu pelos pecados. O que isso significa? Atenção, significa que morrer para o pecado significa abandonar o pecado, significa se arrepender, significa reconhecer e aceitar Jesus como Salvador e reconhecer que você é pecador, que você necessita de Jesus. Então aquele ladrão, ele morreu para o pecado. Ele na cruz se arrependeu, na cruz ele aceitou Jesus. Morrer para o pecado é morrer salvo, é morrer arrependido, é morrer nos braços do Pai, é morrer, mas antes de morrer, entregar o coração ao Senhor. Morrer para o pecado é morrer salvo. Mas do outro lado estava o Gestas, que morreu no pecado. Significa que morreu perdido, morreu sem se arrepender, morreu sem aceitar Jesus, morreu sem a salvação. Entendeu ou não? Morreu no pecado, morreu perdido. Agora, o que chama atenção na história desses dois homens é o seguinte, tanto o Dimas quanto o Gestas estavam à mesma distância de Jesus. A distância dos dois, porque um estava numa cruz, o outro estava na outra, e Jesus na cruz do meio, a distância dos dois em relação a Jesus era a mesma. Outra coisa, os dois ouviram a mesma mensagem de Jesus, porque na cruz Jesus pronunciou suas últimas palavras, e eram palavras fortes, eram palavras poderosas, eram palavras que converteriam qualquer pessoa. E os dois ouviram a mesma mensagem, viram a mesma cena, sentiram o mesmo clima, estavam no mesmo ambiente, estavam na montanha, no Monte do Calvário, ao lado de Jesus, ao lado do Salvador, ao lado da salvação, os dois, bem perto de Jesus. Só que tivemos reações diferentes. Um aceitou, o outro rejeitou. Um foi salvo, o outro se perdeu. Um reconheceu, o outro não reconheceu. Por que será que isso acontece? Por exemplo, agora eu estou falando para você e juntamente com você falo para muitas pessoas. Por que será que tem tantas pessoas me ouvindo agora, mas vamos ter decisões diferentes? Reações diferentes. E você vai perceber, um vai aceitar, o outro vai rejeitar. Um vai entregar, o outro vai ficar na dúvida. Ou seja, todos estão ouvindo a mesma palavra, o mesmo sermão, a mesma mensagem, extraída da mesma Bíblia, mas as pessoas têm reações e decisões diferentes. Isso realmente é impressionante. Claro que também tem a ver, óbvio, com o livre-arbítrio que todos nós temos para aceitar ou para rejeitar. Mas é impressionante que a mensagem ela vem igual para todo mundo, mas as pessoas reagem e decidem de maneira bem diferente. Aqueles dois homens estavam com a maior chance da vida nas mãos. O que você faria se você estivesse morrendo ao lado de Jesus, tendo a chance de aceitá-lo como Salvador e morrer salvo? O que você faria? Se você tivesse essa chance que os dois ladrões tiveram, qual seria a sua atitude? O que você faria naquela hora?